Oi, gente, tudo bom com vocês? Estou aqui de novo para falar um pouquinho mais sobre história. Hoje nós vamos falar sobre um fato histórico que ocorreu em 1817. Nós vamos falar sobre a Revolução ou Insurreição Pernambucana. Isso mesmo, gente. Hoje nós vamos falar do Nordeste, terra de gente boa, né? Terra de gente muito boa. Então, pessoal, o que eu tenho para falar sobre essa rebelião, essa revolução, essa insurreição pernambucana? Primeiro, que ela aconteceu em Pernambuco, ela começa lá em Pernambuco, né? E que a maioria da população estava muito insatisfeita com o governo de Dom João. Por quê? Porque eles criticavam a forma de Dom João gerir os recursos aqui no Brasil. Por quê? Diziam que para ele só existia a capital, só existia o Rio de Janeiro, que ele só investia lá, cobrava altos impostos de todo o Brasil para fazer essas obras. Dom João teve que aumentar os impostos, e em aumentar esses impostos as pessoas não viam nenhuma contraprestação por parte do governo, porque em tese, como é que funciona o imposto, né? Você paga o imposto e você recebe uma contraprestação estatal, ou seja, de alguma forma esse imposto ele tem que retornar para você, né? Seja com uma escola pública, seja com atendimento de saúde, seja com obras públicas, né? A construção de estradas, a pavimentação, né? Isso faz parte, né? Você paga imposto, você quer receber um retorno disso, porque o dinheiro ele é seu, ele tem que retornar para você. Só que o Dom João ele começou a financiar obras e mais obras no Rio de Janeiro e o pessoal do Nordeste não via nenhuma melhoria por lá. Começaram a questionar, esse cara aumenta o imposto, né? Soma-se a isso que nesse período teve uma grande seca, né? E você sabe quando tem seca, os alimentos ficam mais escassos e os preços de tudo sobem. Então, você tem uma inflação em cima dos preços dos produtos alimentícios. Você também tem aí, nesse contexto, a queda no preço do açúcar, a queda no preço do algodão, que eram dois importantes produtos pernambucanos. E, para além disso, você tem a concorrência dos produtos das Antilhas e dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos vendendo algodão, que era considerado de melhor qualidade, e as Antilhas vendendo o açúcar a um preço mais barato. Então, por isso que a venda desses dois produtos entrou em declínio. A revolta, ela vai explodir quando e como? Quando um comerciante português vai nos ouvidos do governador de Pernambuco e denuncia que tinha um grupo de pessoas conspirando contra a coroa, tá? Então ele vai lá fazer essa denúncia e o governador, sabendo disso, manda tropas para tentar reprimir esse movimento. Movimento esse que acaba matando esses soldados. Depois aprisiona o governador de Pernambuco, né? Assim, de forma resumida, né? Aprisiona o governador de Pernambuco e proclama uma república. Esse movimento que não vai se restringir apenas a Pernambuco, né? Para além de Pernambuco, você tem também esse movimento se expandindo para o Ceará, para o Rio Grande do Norte e Paraíba, tá? Então, esses estados, eles participam desse movimento, proclamam uma república, e esse movimento tem uma importância muito grande, porque fala-se que, né, esse movimento, ele extrapolou o que ocorreu nas conjurações. A gente já viu a conjuração mineira e a conjuração baiana, que ficaram só na fase de planejamento, né? Elas não chegaram a ocorrer de fato, essas revoltas, porque elas foram reprimidas antes disso. Então, a revolta de Pernambuco, a insurreição pernambucana, ela é extremamente importante porque ela proclamou uma república, né? Ela chegou a vias de fato, ela realmente aconteceu. Esses revoltosos, eles tomaram o poder e deram o recado deles. Durou muito tempo? Não durou, né? Dom João mandou reprimir essa rebelião, e aí, com bastante violência, e aí essa república, ela findou
com 75 dias. Ela existiu apenas por 75 dias. Esses revoltosos, eles se entregam em maio de 1817 e os líderes do movimento são todos condenados à morte. Não teve misericórdia por parte de Dom João VI, não, né? Ele mandou matar todo mundo, até porque ele queria fazer o quê, gente? Ele queria que essas pessoas tivessem medo, né? E queria evitar possíveis novas revoltas. No outro vídeo eu já tinha falado, né, sobre a Revolução Liberal do Porto, ou vintismo, porque ela vai ocorrer em 1820, né, só para dar uma relembrada. Então, em 1820, Dom João é pressionado pelas cortes portuguesas para retornar a Portugal. E aí, em sendo pressionado, ele resolve voltar para Portugal e assumir o trono português, que seria uma monarquia constitucional, né? Ou seja, ele teria que respeitar os limites de uma constituição. Ele volta para lá, para Portugal, e aí ele deixa o filhinho dele, Dom Pedro I, para governar o Brasil como príncipe regente, porque ele já sabia, né, que os brasileiros eles não aceitariam retornar ao status quo de voltar a ser colônia, né? Status quo ante, ou seja, voltar a ser aquilo que era antes. Então, ele fala que, olha, é melhor eu perder esse país para você, que é meu filho, é a de me respeitar, do que eu perder esse país para qualquer outra pessoa. Então, ele deixa o filho dele aqui para governar o Brasil como príncipe regente, Dom Pedro. Na época ele ainda não era Dom Pedro I, porque ele ainda não havia sido coroado imperador do Brasil. Na realidade, ele era príncipe regente do país. E as cortes portuguesas passaram a pressionar, né, após a ida de Dom João, as cortes portuguesas, nesse intento de transformar o Brasil novamente em colônia, começaram a pressionar também Dom Pedro para ir para Portugal. Olha, você vai voltar para Portugal ou nós vamos aí te buscar à força. E Dom Pedro I ficou pensando. Nesse meio tempo, organizou-se aqui no Brasil, né, as elites organizaram o Partido Brasileiro, que era composto pelo José Bonifácio, né, figura tarimbada aí na história, o Cipriano Barata e o Gonçalves Ledo. E aí, esses partidários, né, do Partido Brasileiro começaram a fazer uma campanha, né, para que Dom Pedro ficasse no Brasil. Olha, você tem que ficar, você não pode voltar para Portugal. Por quê? Porque eles sabiam que isso ia ser ruim para o país. O país ia voltar ao status de colônia e eles não queriam de jeito nenhum voltar a ser colônia de Portugal. E aí, eles chegaram a organizar até um abaixo-assinado, né, para que Dom Pedro ficasse no Brasil. Eles entregam essas assinaturas para o Dom Pedro I. E aí ele resolve no dia 9 de janeiro de 1822 que ele iria ficar no Brasil, né? Se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, diga a todos que fico, né? Ele anunciou dessa forma que ele iria ficar no país. E essa decisão, gente, ela foi muito comemorada, né? Virou o dia do fico. E 2 meses depois, ele decidiu que as ordens vindas de Portugal só seriam acatadas se ele falasse a palavrinha cumpra-se. Ou seja, veio a ordem de Portugal, qualquer que seja, só seria cumprida se ele desse o aval, se ele falasse cumpra-se. Se ele não falasse para cumprir, não era para obedecer. Não preciso nem falar aqui que as cortes portuguesas ficaram possessas com o Dom Pedro, né? Pela tamanha empáfia do Dom Pedro, porque para eles isso era empáfia, era um absurdo, né? E aí a gente tem que falar do que, gente? Do processo de independência do Brasil. Então, gente, como eu falei para vocês, não teve glamour a independência do Brasil, tá? Foi uma construção histórica. E assim, ele viajou para Santos a cavalo, Dom Pedro I,
foi para Santos. Lá ele conheceu a Marquesa de Santos, que seria amante dele, né? Coitada da Leopoldina, sofreu, né? E aí, quando ele estava voltando de Santos para o Rio de Janeiro, ele recebe uma carta que a Leopoldina e o José Bonifácio mandam entregar para ele, né? Manda o mensageiro ir ao encontro dele e levar as cartas, que as cortes portuguesas estavam ameaçando prender ele, né? E aí, tanto a Leopoldina quanto o Zé Bonifácio falam, olha, ou você rompe com Portugal de vez, ou você vai voltar para lá preso. Toma uma decisão, meu irmão, se vira, faz alguma coisa. Foi isso que eles falaram. E dizem que o Dom Pedro, né, os registros da época, gente, não sou eu, tá? É os registros da época. Então, dizem nos registros da época que Dom Pedro tava passando mal, gente, que ele tava numa disenteria braba, né? Vulgo diarreia mesmo. Ele tava com a diarreia, tava passando mal, tava lá na margem do rio Ipiranga, não tava gritando independência ou morte, não, gente. Ele tava com dor de barriga, né? Ele tava fazendo o número 2 na hora que ele foi encontrado. E aí, entregaram as cartas para esse homem e ele ficou revoltado, rasgou as cartas e a partir daí ele declarou que o Brasil seria independente de Portugal. Ele decidiu ali nas margens do Rio Ipiranga, mas não foi aquela cena épica, né? De homens a cavalo, com a espada na mão. Não, o cara tava até suado, né? De tanta dor de barriga que ele tava nesse episódio. E aí, a partir disso, em 1822, né, 7 de setembro de 1822, o Brasil tornou-se independente de Portugal. Mas a gente tem que entender que o reconhecimento da independência do Brasil não foi na mesma velocidade da proclamação, certo? Não é porque ele proclamou no dia 7 de setembro de 1822 que todo mundo, todos os outros países reconheceram o Brasil enquanto país independente. Só uma coisa que eu tenho que falar aqui, né? Eu tenho que elogiar a Leopoldina, que se não elogia a Leopoldina, não sou eu, certo? Gente, a Leopoldina era uma moça super inteligente, super culta. Ela era uma princesa austríaca, né? Ela veio da Áustria para casar com Dom Pedro I. Ela não conhecia ele, né? O Marquês de Marialva foi lá, levou uma fotinha, né? Do Dom Pedro I para ela. Ela olhou para a fotinha do Dom Pedro, falou: Nossa, que gato, gostei, né? Foi um crush ali imediato, instantâneo. E ela casou com o Dom Pedro por procuração, gente. Ela casou por procuração. Ela casou sem nunca ter visto ele pessoalmente. Pegou as malinhas dela e veio pro Brasil, tá? Só queria fazer esse adendo. Mas ela era uma moça muito culta, muito inteligente, estudada, né? Gostava de vários assuntos, dentre eles botânica, mineralogia, né? Ela tinha uma alma de cientista, mas a corte portuguesa ela não era muito refinada e nem muito culta, nem muito erudita, né? Se a gente for parar para pensar, o Dom Pedro I era considerado um cara praticamente chucro, né? A única coisa assim que ele tinha de mais refinado é que ele sabia tocar piano, tá? Mas assim, ele era um cara mais aventureiro, mais despojado, tá? Mas vamos voltar aqui, né, para a independência do Brasil. Então, declarou a independência do Brasil e teve um longo percurso até outros países reconhecerem essa independência. A gente tem que entender que para a maioria da população nada mudou de fato, né? Porque quem coordenou esse processo foi as elites, né, que foram beneficiadas, não vou com essa permanência, né, do Brasil com independência em relação a Portugal. E assim, para a maioria da população não houve nenhuma alteração muito grande. Então, por mais que o Brasil tenha declarado essa independência, continuou, né, sendo uma monarquia, como a gente já viu, a maioria, né, todos os países do entorno aqui do Brasil já eram repúblicas, o Brasil permaneceu sendo uma monarquia. Eu vou parar por aqui, né, no próximo vídeo eu vou falar sobre o primeiro reinado, vou falar do governo de Dom Pedro I, propriamente dito. Tá? Um grande abraço a vocês. Juízo, né? Tá muito frio nessa onda de frio, né? Pelo Brasil. Se cuidem aí. E
fica em casa, né? Se não tiver necessidade de sair, não fica saindo à toa não, porque o corona ainda tá aí, tá? Grande abraço a vocês. Tchau.